Eu vou compartilhar minha tela aqui para que você possa fazer a sua apresentação. Quando tiver 13 minutos, eu vou só sinalizar para você organizar o seu tempo aí, tá bom? Tá bom. E compartilhando então. Tá em tela cheia? Deixa eu ver se vai Tá, sim. aparecer. Só sinaliza para mim a hora que você quiser que eu vou passando, tá bom? Fica à Tá bom. vontade, Carol. Muito obrigada. Na... Olá, bom dia. Meu nome é Carolina Bianca Violi, sou estudante de arquitetura e urbanismo e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho final de graduação. O meu tema é Centro de Treinamento para Tenistas. Pode passar, professora, por favor. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como surgiu o meu tema. Eu trouxe uma reportagem juntamente com fotos. Essa reportagem conta um pouco a história do meu namorado, que foi ele a minha inspiração para o trabalho. Aos 10 anos o Carlos começou a jogar tênis e aos 13 ele precisou se mudar de Cuiabá, porque Cuiabá não tinha estrutura suficiente para atender um nível mais alto de tênis. Assim, ele precisou mudar para Santa Catarina, Itajaí, onde existe uma das escolas de mais referência no país. Pode mudar, professora. Aqui eu mostro algumas imagens de espaços de clubes existentes aqui em Cuiabá. Esses clubes, nenhum deles foram criados no intuito de ser um centro de treinamento ou de ter um treinamento um pouco mais avançado para os esportistas. Todos foram centros de treinamentos criados por amantes do esporte que decidiram criar um lugar para poder ter aulas de tênis, mas em um nível mais baixo, e para socialização entre amigos. Então, todos eles são em uma escala um pouco menor, tendo poucas quadras e pouca estrutura. Pode passar, professora. Aqui eu vou falar um pouco sobre a definição da palavra centro e treinamento e vou falar um pouco sobre os órgãos reguladores do esporte. Bom, a palavra centro significa um ambiente ou um espaço de alguma atividade que é exercida especificamente de algum nicho. E treinamento é uma ação, né? Então, o centro de treinamento é um espaço onde a gente faz ações determinantes por alguma atividade específica. Bom, em 1877 foi criado a ITF, que é o órgão regulador do tênis no mundo. Em 1955 foi criada a Confederação Brasileira de Tênis, que no Brasil o tênis é regulamentado pela CBT. Pode passar, professora. Bom, fazendo uma breve contextualização sobre a história do tênis, o primeiro registro do tênis foi feito no século X, onde as pessoas usavam apenas as mãos e algumas bolas para brincar de arremessar bolas um para os outros. No século XIV, foi registrado a primeira competição de tênis de verdade. Eles usavam as mãos ainda, não usavam as raquetes, mas eles já usavam um espaço determinado para fazer esse tipo de atividade. Bom, como eu falei, em 1955 foi criada a Confederação Brasileira, e juntamente nesse ano também foi descoberta a maior jogadora de tênis do Brasil, que é a Maria Esther Bueno, que ela conseguiu o feito inédito de ganhar por 4 anos seguidos como a jogadora melhor do mundo. O tênis ele foi conhecido no Brasil de uma forma maior com o surgimento do Gustavo, que na época era conhecido muito como Guga, em 1996. Ele é de Santa Catarina também, e ele ganhou destaque internacional em 1997,
quando ele conseguiu conquistar o primeiro lugar no Mundial Grand Slam, na França. Esse ato se repetiu por 3 anos seguidos e ele se tornou tricampeão mundial. E até hoje, no Brasil, o Guga é uma das maiores referências que a gente tem de tênis no Brasil, junto com a Maria Esther Bueno. E ele que fez o Brasil ser conhecido no tênis e o Brasil conhecer o tênis também. Pode passar, professora. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto e sobre como foi a escolha do meu lugar. Eu tinha como objetivo principal 3 pontos. Seria um microclima diferenciado na região que fosse escolhida, e eu queria criar também esse microclima dentro do meu projeto. Por isso a escolha de um terreno um pouco maior, para que eu pudesse trabalhar de uma forma bem boa a vegetação dentro do terreno. Eu gostaria, quando eu fui procurar, eu procurei uma área que fosse ou área de expansão ou algum centro ou no centro de Cuiabá, que fosse uma área mais movimentada. E eu já procurei algum espaço que tivesse o meu público-alvo próximo. Tendo assim, eu escolhi o bairro Ribeirão do Lipa, que é uma área da cidade que está em expansão, é uma área da cidade que existem muitas APPs, juntamente com um grande aglomerado de condomínios residenciais por perto. Pode passar, professora. Aqui eu mostro alguns pontos de referência próximos do meu terreno. Esse retângulo preto é o meu terreno, e próximo ao meu terreno, aqui como mostra, temos bastante condomínios, e temos o Atacadão também, e o condomínio e o Colégio Plural. Eu escolhi esse terreno pensando nos condomínios próximos e achei muito vantajoso ter o Colégio Plural próximo, para que, se caso algum jogador, vá buscar seu filho na escola, já consiga levar ele para o centro de treinamento também, ou dar uma passadinha rápida em casa para trocar de roupa. Eu achei o terreno numa localização muito boa e uma área muito vantajosa para o tema escolhido. Pode passar, professora. Bom, aqui eu mostro para vocês um pouco do meu terreno. Ele é localizado com a sua testada principal na rodovia Helder Cândia, e na parte de trás do terreno passa a estrada do Ribeirão. O meu terreno escolhido possui 67 mil metros quadrados aproximadamente e possui 7 metros de curvas de nível. Aqui nessas imagens eu mostro o norte, os ventos dominantes e as modificações que foram feitas no terreno para comportar o projeto. Pode passar, professora. Bom, aqui eu vou falar um pouco do meu partido e das diretrizes. Como eu falei anteriormente, eu escolhi o terreno pensando em um microclima que eu pudesse criar dentro do terreno, para que os jogadores se sentissem melhor jogando, pelo fato de Cuiabá ser um lugar muito quente. Então, eu quis trabalhar bastante a vegetação para trazer esse clima mais gostoso. Eu fiz o centro de treinamento pensando em ser um espaço de alto desempenho e de referência para o Centro-Oeste, porque aqui no Centro-Oeste não existe nenhum centro de treinamento específico para tênis ou direcionado para alto desempenho no tênis. Então, pensando nisso, eu decidi por usar uma fachada mais clássica, que lá na frente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o meu pensamento, justamente para trazer esse ar de imponência para o centro de treinamento. Pode passar, professora. Bom, aqui eu trago um pouquinho sobre a implantação do meu projeto. Vou começar falando sobre as vagas de estacionamento. No projeto, perante a lei, nós precisávamos de 517 vagas, porque por ser um centro de treinamento, a gente se enquadra em ginásio ou centros esportivos, então essa é a justificativa pelo número grande de vagas. No projeto nós temos 564 vagas, o projeto é disposto por 4 blocos, sendo um principal, um bloco de lanchonete, restaurante, vestiário.
São 12 quadras de tênis ao total, e eu decidi fazer, como vocês podem ver, uma vegetação bem densa, para que a gente pudesse trabalhar um pouco esse microclima. Escolhi fazer alguns pergolados para trazer aconchego e pensando no usual do projeto, a gente poder colocar uns mini museus e uns banquinhos nesses pergolados. Pode passar, professora. Bom, aqui eu mostro algumas imagens do projeto. Na primeira imagem mostra os pergolados, onde tem os banquinhos. Na segunda imagem, as quadras de tênis. E na terceira imagem, alguns pergolados que eu fiz pensando no descanso dos atletas. Pode passar, professora. Aqui mais algumas imagens da fachada. A imagem 1 mostra o bloco da lanchonete, junto com o playground do lado para as crianças. Pode passar, professora. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre as plantas. Bom, no bloco 1, que é o bloco principal, no bloco 1, que é o bloco do restaurante, o restaurante tem capacidade para acomodar 168 pessoas, e ele é distribuído em área principal do restaurante. Nós temos uma brinquedoteca, a área toda da cozinha e dos vestiários dos funcionários, e temos também banheiros para acomodar todo mundo. Ali na frente eu dispus de um bar, pode ser tanto um bar de espera como só para as pessoas chegarem, tomarem um drink e ficarem por ali caso não queiram comer. A professora pode passar. Bom, aqui temos o bloco 2 e 3. O bloco 2 ele é composto pelos vestiários, ele fica mais próximo do estacionamento, e nele temos um vestiário bem espaçoso, um depósito para materiais do tênis, para os professores darem a aula, e um DML bem grande, né, para conseguir atender ao centro de treinamento. No bloco 3, fica o bloco da lanchonete e 2 quadras de squash, juntamente também com mais vestiários, um depósito e um DML também. Pode passar, professora. Aqui algumas imagens do bloco 2 e 3. O bloco 2, o bloco dos vestiários, que bem na frente nós temos um pergolado, um playground, porque está bem próximo também do restaurante. No bloco 3, nós temos a lanchonete e a quadra de squash, como dito, e algumas imagens para mostrar. Pode passar, professora. Esse é o nosso bloco principal, que nele contém toda a parte de administração, a parte de consultórios, que eles são destinados a atender os alunos ali presentes, consultório de nutricionista, acupuntura, o que seja necessário. Nós temos 3 salas disponibilizadas para esses profissionais. Uma academia e toda a parte dos alojamentos dos alunos, caso tenha algum aluno que venha de fora se hospedar em Cuiabá e queira ficar no centro de treinamento. O centro de treinamento também oferece de alguns quartos para esses alunos ficarem aqui, como no caso do Carlos, né? A mãe se sentiu um pouco mais tranquila em seu filho ficar aqui. Eu fiz uma área de convivência bem legal para os jogadores, junto com uma cozinha bem ampla. E na recepção nós temos algumas lojinhas destinadas ao uso do tênis mesmo. Caso precisem comprar alguma coisa, nós temos as nossas lojinhas. Pode passar, professora. Bom, aqui eu mostro um pouco mais da fachada. Na fachada eu decidi usar o tema clássico por ser acredito que o tênis seja um esporte clássico. E como vai ser o único no Centro-Oeste, eu queria uma fachada bem impactante, junto com um espelho d'água e uma estátua em tamanho real de um tenista, para que todos que passem ali na frente pela noite se sintam confortável, façam a ligação da estátua ao lugar, né?
Na imagem 3 mostra um pouco do estacionamento, na imagem 4 eu mostro a visão de quem sai do bloco principal e está entrando para a área do centro de treinamento. Pode passar, professora. Aqui eu mostro uma imagem melhor do estacionamento. Pode passar. Aqui, novamente, a imagem da área de convivência saindo do bloco principal. Pode passar, professora. E aqui a parte do playground, junto que mostra um pouco mais do pergolado, onde vão ter expositores com fotos e histórias de jogadores que passaram por ali ou de competições que tiveram no centro de treinamento. Pode passar, professora. E aqui o pergolado feito para descanso tanto dos jogadores como das famílias. Pode passar, professora. E aqui um pouco mais da imagem das quadras de tênis. Pode passar. Mais uma. Pode passar, professora. E muito obrigada. Certo, Carol. Deu 14 Certinho. minutinhos. Uhum. Vou passar a palavra, então, professora Ana Regina, para fazer as suas considerações. Fique à vontade. Ok. Bom, primeiramente, queria parabenizar, né, a aluna que fez um trabalho cujo tema me parece bastante pertinente. A linguagem que você usa na construção do seu texto é uma linguagem agradável, a gente sente na sua forma de escrever uma honestidade intelectual em relação à composição do texto, né? Eu vou elencar alguns pontos que eu acho que podem ser aprimorados, tá? Então, veja só, tem algumas construções de texto que tem erros de digitação, e eu acho que isso você deve fazer um pente fino ao longo de todo o texto, em todos os parágrafos, uma coisinha ou outra acentuação, ou uma palavra grafada, digitada errada, você vê que trocou letras, ou às vezes duas palavras coladas, uma palavra invertida no sentido da frase. Então tem vários trechos assim que eu acho que você pode dar uma revisada que vai melhorar, tá? Chamou a atenção que você usou bastante imagens e isso deu um ar mais leve no seu texto, né, toda a parte de fundamentação, mas a diagramação destas imagens dentro do texto, elas talvez mereçam um pouquinho mais de cuidado. Então, você tem assim, por exemplo, em uma página a imagem está mais deslocada à direita, outra ela está mais deslocada à esquerda, na outra ela está centralizada. Então, eu acho que você ganharia em qualidade de diagramação, de composição propriamente dito de cada folha, né, de cada página, se você trabalhar um pouquinho melhor a diagramação de cada uma delas. Confere na questão do modelo do caderno, se é necessário esse espaçamento no início de cada um dos parágrafos. Você deixou um intervalo entre o início de cada parágrafo. Eu tenho a impressão que isso não é necessário no nosso modelo de caderno. Reveja a legenda que você colocou nas fotos que você fez do seu terreno. Achei bastante pertinente, mas eu achei que a legenda ela pode ser um pouquinho mais explicativa, tá? Em relação ao que você está querendo mostrar. Aí eu vou entrar um pouquinho na parte de projeto. Acho que a parte de texto são coisas assim secundárias, né? Esses pontos que eu levantei. Aí eu vou entrar na parte de projeto. Eu senti falta na sua implantação de duas coisas. Por exemplo, você colocou a implantação e colocou uma legenda do lado, daí você tem assim 1, 2, 3 e 4, bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Mas a gente não consegue entender nesta implantação quais são as atividades, ou pelo menos as principais atividades de cada bloco, né? Então, assim,
ou a questão de, o bloco 4, a principal finalidade é alojamento e tal coisa. Eu senti falta disso, porque assim, eu não percebi nas peças seguintes, ou pelo menos tive dificuldade de encontrar nas peças gráficas seguintes, a finalidade principal de cada um dos blocos, tá? Em relação à implantação propriamente dita, eu acho que poderia dar uma aprimorada nesta área, nessa grande área que estão concentradas tanto as quadras quanto os blocos, né? Por exemplo, eu não fiquei com clareza sobre o tipo de piso. Eu imagino até que você tenha tratado isso e tenha colocado em algum lugar, mas para mim eu não localizei, tá? Eu não tive esse entendimento fácil de qual é o tipo de piso que você tem aí. Em relação à sua planta de terreno, em que você mostra orientação e que você mostra ventos dominantes e como você trabalhou a questão da movimentação, né, de terra para adaptar o relevo, você poderia incorporar as vias, né? Eu achei que o terreno ficou assim meio solto, tá? E talvez trabalhar as cores também de um modo diferente. Normalmente a gente usa uma escala de cores que vão das cores mais quentes, né? A escala de cores, a escala tonal quente, o amarelo, o laranja, o vermelho mais forte, o marrom, para você dar esse escalonamento de níveis. Eu acho que fica melhor do que uma escala tonal monocromática, por exemplo, toda a família do verde, como você usou, tá? Não tem erro nisso, é só uma convenção que eu acho que, às vezes, fica mais fácil de entender. Em relação aos seus projetos, você fez as peças gráficas técnicas bem trabalhadas, e aí você colocou a legenda dos ambientes do lado direito das peças técnicas, né, da representação técnica mesmo, mas quando eu vou para o layout, eu tenho que ficar buscando o que é cada coisa lá em cima, porque no layout eu não tenho essa legenda, e eu entendi a finalidade nos blocos mais óbvios, nas funções mais óbvias, né? Alojamento, por exemplo, você bate o olho, você já entende. Facilitaria se pelo menos no bloco você colocasse o nome, como você colocou lá nas peças de estudo volumétrico, né? Você colocou bloco tal, bloco tal, bloco tal. Aqui se destinava cada bloco. Talvez você pudesse usar essa mesma linguagem aqui nos layouts, né? E daí você colocou assim, como título de cada layout, só assim, bloco 1, bloco tal. Então, eu fui buscando na peça de representação de projeto técnica a questão dos blocos, tá? Bom, acho que você trabalhou bastante a linguagem, né, da representação técnica, bloco por bloco, depois você fez os cortes mostrando a extensão maior do terreno, acho que isso está legal. Em relação às fachadas, penso que você deve marcar a linha de terra, não esquecer de marcar a linha de terra, que senão dá a impressão que elas estão, né, soltas, estão voando, então marca bem marcado mesmo a linha de terra de todas as fachadas. Em relação às fachadas, eu gostaria de fazer uma observação. Eu não considero um erro, mas eu penso que como você trabalhou uma proposta de uma composição clássica, né? Então você está trabalhando com telhado aparente, você está trabalhando com essas molduras, esses frisos no arremate, no entorno das coberturas, né? Eu acho que você podia fazer um alinhamento com a questão das aberturas, né? As aberturas no estilo clássico, elas normalmente são
mais no sentido longitudinal, aliás, no sentido vertical, ela mantém um ritmo mais marcado nisso do que no sentido horizontal, como são as janelas típicas, por exemplo, de edifícios de apartamentos, apartamentos mais simples. Então, eu acho que isso daria um reforço, daria uma evidência, um destaque maior para essa questão tua, que você quer realmente marcar uma inspiração no estilo clássico. Então, acho que talvez as aberturas, elas ajudem a reforçar isso. No caderno, você colocou as imagens, né, o 3D, as imagens já renderizadas, né, você não fez só a modelagem, já foi para a renderização, você colocou tudo no final, né? Então, eu acho que talvez você pudesse distribuir isso melhor no caderno. Você colocou algumas quando você explica a estratégia da adoção do partido, mas eu acho que você poderia tratar isso junto com a representação das outras peças também, ao invés de deixar assim aquele conjunto de peças lá no final, todas elas meio que concentradas, né? Acho que talvez pudesse colocar um fundo um pouquinho mais neutro no teu slide, tá? Eu acho que ele está chamando um pouco a atenção, ou talvez deixar a cor do saibro, que me parece que essa foi a referência que você utilizou nos seus slides, deixar ela um pouquinho menos marcada. Acho que seria isso em relação ao teu trabalho. Parabenizar, eu acho que ele tem uma estrutura coerente, ele tem uma linguagem agradável, né? O teu texto é agradável de ler, ele não é pedante, ele não é um texto agradável, mas dá uma tratativa nesses pontos que a gente está sugerindo, tá ok? Parabéns para você e para sua orientadora. Muito Obrigada, Ana. Professora Marcela, por favor. Bom, vamos lá. Carolina, eu gostaria de te parabenizar, né? É muito bom a gente analisar e participar de bons trabalhos, né? Então, assim, é muito gratificante, né? A gente ver a dedicação do aluno e, no seu caso, né? Quando eu vi o seu nervosismo aí de início, a gente já vê, assim, o envolvimento que o aluno tá, por mais que sejam detalhes, né? Mas a gente já consegue observar, de fato, o envolvimento do aluno, né? Deu aquele probleminha ali no início para acessar. E de fato, a gente consegue observar que você conseguiu atender tudo que você se propôs, né? Então, desde a parte textual, a gente vê um bom desenvolvimento, né? Alguns erros, né, como a professora Ana Regina falou, eles acabam passando despercebido na questão de concordância e ortografia, mas não são questões que comprometem, né, a avaliação do seu trabalho. De fato, essa banca de qualificação ela é para isso, né, para a gente fazer aparar essas últimas arestas. Então, em termos do caderno, algumas observações que eu falaria, a professora Ana Regina já pontuou. E em relação ao seu projeto, Carolina, de fato, a leitura dele é muito agradável, né? Durante a apresentação, a gente consegue compreender, né? Conforme você for falando, a gente consegue observar. Então, a gente vê um desenvolvimento da parte de representação gráfica e técnica bem feita mesmo, né? Talvez alguns detalhes, assim, em termos de projeto, como a cobertura do estacionamento, né? Você mostrou, mas ou passou despercebido, assim, a questão da linguagem dele, ou do material, não sei se fazer uma revisão nesse sentido. Mas o conceito, né, que você traz, ele também está muito bem apresentado. É claro que um projeto de arquitetura você vai
perceber na vida profissional que a gente nunca finaliza, né? Então, por mais que esteja muito bem desenvolvido, cada profissional ele vai ter um olhar, né? E nesse sentido, a professora Ana Regina até colocou alguns arremates. Mas, Carolina, de fato, eu venho para essa banca assim com pouquíssimas considerações, né? Se você puder responder, por exemplo, só um questionamento que eu teria assim, como é que seria a questão de esclarecer um pouquinho melhor de restaurante ou de lanchonete, né? Se você puder só... Porque, assim, é um centro, né, que tem um programa bastante extenso. Aí, como é que você pensou essa questão? Então, eu pensei na lanchonete de ser mais um ponto, assim, e o pessoal toma muito Gatorade enquanto joga e tudo mais, um apoio ali para o pessoal, de forma mais rápida, tomar água de coco, às vezes depois de Para jogar. lanches, né? Não seria um restaurante. Isso, seria para coisas mais rápidas. E o restaurante em si, para se caso, assim, tanto para o público de fora, que seja amante do esporte, que queira ir ali só prestigiar mesmo, como para as pessoas que estão ali depois queiram sair do tênis e fazer um jantar ou fazer uma confraternização, alguma coisa nesse estilo. E seria, nesse caso, o restaurante até um atrativo, né? A parte para as pessoas poderem ir, né? Tipo, levar a família, algo nesse sentido, né? Isso, até para conhecer melhor o ambiente, né? Às vezes você fala, eu vou almoçar lá para já ver como é. Uhum, compreendo. Mas, Carolina, as minhas considerações são pouquíssimas, né? Alguns pontos, de fato, a professora Ana Regina apontou. E eu gostaria de te parabenizar, porque, como eu te disse, é um trabalho muito bem desenvolvido, né? Tanto a parte textual como o desenvolvimento do projeto. Então, assim, como eu disse, é muito gratificante poder participar de uma banca assim, né? Que a gente vê, de fato, que tudo está muito bem amarrado. Então, nesse sentido, eu gostaria de te parabenizar, de fato, pelo trabalho, também estender a Dani, né, que a gente sabe que tem participação bastante efetiva, né, nesse desenvolvimento. E é isso, gostaria de te parabenizar e desejar sucesso. Seriam essas as minhas considerações, professora Dani. Obrigada, Marcela. Carol, agradeço a confiança. Com certeza, né? Por mais que quando a banca fala, são poucas considerações, elas ainda, né, obviamente precisam aí ser vistas, ser conversadas, né, serem ajustadas. Eu achei interessante que, como eu tive que prestar muita atenção para ficar passando o slide para você, olha, aquilo ali passou errado. Aí eu já fiz aqui na minha nota mental, tem que arrumar tal coisa, tal coisa, tal coisa aqui. É muito engraçado que a gente no dia a dia às vezes não observa, né? Mas também, assim, não é nada grave, são pequenos detalhes, às vezes a representação, alguma coisinha que acaba passando batido mesmo, de um projeto tão grande, né? No mais é isso, pessoal, quero agradecer a gentileza e as considerações das duas professoras, sempre muito pertinentes, e agradecer o pessoal aqui que também acessou, né, os alunos que também participaram conosco assistindo. Declaro encerrada a sua banca, Carol. E vou pedir para os presentes aí, os alunos, se retirarem da sala.